Olha só, nas páginas da Bíblia hebraica existe uma figura que é, no mínimo, enigmática. Uma hora ele age como um mensageiro de Deus, na outra ele parece ser o próprio Deus. Afinal, quem é essa figura que desafia nossas categorias e meio que apaga a linha entre o divino e o seu enviado? A identidade desse anjo de IHW é um dos grandes quebra-cabeças teológicos que atravessa séculos. Seria só um anjo com uma missão especial ou algo muito mais profundo? Vamos seguir as pistas para tentar desvendar esse mistério. E aqui é que está o centro do enigma. Em algumas passagens, ele é claramente um enviado, está lá cumprindo ordens, mas em outras, a coisa muda de figura. Ele fala como se fosse Deus, exige obediência como se fosse Deus e ainda aceita a adoração. Ué, como é que uma única figura pode ter esses dois papéis tão diferentes? Nossa investigação começa, então, numa das cenas mais famosas da Bíblia, a sarça ardente. É justamente aí, no encontro de Moisés com o divino, que o paradoxo desse anjo se revela de um jeito super claro, em pouquíssimos versículos. A narrativa começa bem direta, né? O texto informa que a entidade que aparece para Moisés na sarça em chamas é, especificamente, o anjo de YHW. A princípio, parece só a descrição simples de um mensageiro divino. Só que 2 versículos depois, a identidade de quem está falando muda completamente. A voz que sai da mesmíssima sarça ardente agora é identificada como YHWH, que é o nome da aliança de Deus com Israel, e também como Deus. Não aparecia um personagem novo. A mesma figura recebe nomes diferentes, um divino e outro angelical. E aqui está o ponto crucial. O autor bíblico troca de propósito entre anjo de YHW e Deus, para se referir à mesma entidade. Isso não é um deslize, não é um erro de tradução, é uma ambiguidade teológica intencional que está lá no texto hebraico original. E essa tensão no texto, claro, não passou despercebida. Longe de ser uma curiosidade moderna, essa questão está no coração de um debate teológico que já dura milênios e que moldou discussões importantíssimas tanto no judaísmo quanto no cristianismo. No judaísmo antigo, por exemplo, textos como esse levaram a debates sobre 2 poderes no céu. Para os primeiros cristãos, como Justino Mártir, esse anjo era identificado como o próprio Cristo antes de sua vinda. Mais tarde, teólogos como Agostinho usaram essas passagens para articular a doutrina da Trindade. Ou seja, a identidade desse ser nunca foi uma questão qualquer. Porque, no fim das contas, a identidade do anjo de YHWH força uma pergunta fundamental sobre a própria natureza de Deus. Estamos falando de um monoteísmo absoluto singular ou de uma unidade divina que tem lá sua complexidade? A identidade desse anjo é a chave para essa questão. Mas tem outra pista, e essa talvez seja ainda mais decisiva. Ela está numa advertência que o próprio Deus faz a Israel sobre esse anjo, dando a ele uma autoridade que é no mínimo surpreendente. A advertência é bem clara e direta. O povo deve obedecer a esse anjo porque ele tem o poder de perdoar ou não as transgressões. Isso é uma prerrogativa chocante, um poder que, em todo o resto da Escritura, pertence somente a Deus. Isso leva a gente a uma pergunta crucial. Que tipo de transgressão é essa? É um erro qualquer do dia a dia ou algo muito mais sério? A resposta está na palavra hebraica original usada no texto. A palavra hebraica é pesha. E isso não é um deslize qualquer. Pesha se refere a uma rebelião deliberada, a quebra consciente da aliança sagrada com Deus. É basicamente a categoria mais grave de pecado. O ponto aqui é fundamental. Em toda a Bíblia hebraica, a autoridade para perdoar pesha, a rebelião contra a aliança, é uma prerrogativa exclusiva de YHW. Nenhum rei, profeta ou sacerdote jamais ousou reivindicar um poder desses. E isso nos traz de volta com mais força ainda ao nosso enigma central. Como pode um ser que é descrito como um mensageiro ter uma autoridade que a própria Escritura reserva apenas e tão somente para Deus? O mais incrível é que o próprio texto oferece uma resposta impressionante. O anjo tem essa autoridade toda porque o meu nome está nele. No pensamento hebraico, o nome de Deus é muito mais do que um título. Ele encapsula seu caráter, sua autoridade e sua própria essência. Ter o nome de Deus é carregar a natureza de Deus. Certo? Então o que acontece quando a gente junta todas essas peças? As pistas da sarça ardente e da autoridade para perdoar a rebelião apontam para uma conclusão fascinante sobre a identidade desse ser. Então, vamos recapitular. A gente viu que o anjo é identificado como YHW lá na sarça ardente.
Vimos que ele tem autoridade divina para perdoar a rebelião, e a razão para isso é que a própria natureza de Deus, o seu nome, habita nele. A conclusão que surge disso tudo é que o anjo de YH não é um anjo comum, nem é simplesmente Deus disfarçado. Em vez disso, o texto o apresenta como uma personificação distinta e visível do próprio YH, um ser que interage com a humanidade enquanto carrega a plena natureza e autoridade divina. No fim das contas, essa figura enigmática aponta para o que a gente poderia descrever como uma pluralidade na divindade, que já está presente nas páginas da própria Bíblia hebraica. A ideia de que o Deus único YHWH possui uma complexidade interna fascinante. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Será que esse paradoxo todo revela um Deus que é, ao mesmo tempo, o soberano que envia lá do céu e a presença pessoal que é enviada aqui na Terra? É um mistério sobre a natureza de Deus que continua a ecoar através dos séculos.